Agora tá aí, né, Wilson? Bom, então só para falar um pouquinho então dos tópicos novamente. Então vou falar um pouco da minha carreira, vou passar rapidinho, esse era o slide que eu estava falando, que eu estou fazendo hoje, pós-pandemia, empreendedorismo. Então eu estava falando que carreira, todo mundo sempre que fala em carreira, vê esse tipo de imagem, né? As pessoas construindo os seus degraus e subindo esses degraus. Mas a coisa não é bem assim que funciona, né? A gente vai construindo, constrói 3 degraus, derruba 2, constrói 5, derruba 2, derruba 3, e vai subindo e vai caminhando, às vezes desvia no caminho. Então, carreira, ascensão em carreira é um negócio que é muito mais complexo do que uma simples escada, né? Então, eu vou contar aqui rapidamente como foi a minha, né? Então, minha infância começa em Santos, e eu comecei a minha carreira já na minha infância, porque eu comecei no Senai com 13 anos de idade, já como funcionário da COSIPA, por onde trabalhei por quase 7 anos. No Senai eu me formei em eletricidade, eletricista de manutenção, e trabalhei como eletricista de manutenção de motores elétricos na COSIPA durante bastante tempo. E foi interessante porque, num determinado momento, eu olhei para as pessoas do meu entorno e eu não me vi confortável naquela situação, porque eu vi pessoas que estavam lá há mais de 20 anos e estavam na mesma posição. E eu falei, não, eu preciso sair disso aqui, eu preciso ir atrás de outra coisa. E uma das coisas que eu vinha trabalhando dentro da COSIPA, que era elétrica, me levou para a eletrônica, me formei em técnico em eletrônica e prestei a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, aqui no Tiradentes, onde eu fui trabalhar, fui fazer o curso de materiais, processos e componentes eletrônicos. Simplesmente era aprender a como construir, como fabricar chips. Bom, o fato é que não era aquilo para mim. Eu comecei o curso, comecei, né, a graduação da FATEC, mas eu já tinha ali uma coisa que me chamava muito a atenção. Eu era aficionado em vulcões, gostava muito de vulcão, e também eu comprava uma revista chamada Caminhos da Terra, e ali mostrava um monte de paisagem, um monte de lugar legal para ir e tal, e eu fui atrás de um curso que representasse mais isso, e obviamente que um dos únicos cursos, talvez, que represente isso é a geologia. Bom, chegando dentro da geologia, eu me deparei com a geologia ambiental, que foi o grande divisor de água para mim dentro do curso, porque eu comecei trabalhando com rochas vulcânicas, fazendo iniciação científica, e depois eu me deparei com a geologia ambiental, gostei muito, fiz uma divisão ali, né, foi um divisor onde eu realmente rompi com essa parte da geologia básica e fui para a geologia aplicada. Bom, a partir disso, eu comecei a trabalhar com o professor Leandro Serri, para quem conhece, é conhecido como Léo no mercado. Eu me inscrevi para fazer estágio no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no último ano da faculdade. Eu estava até aqui conversando com o Wilson e com o Alex nos bastidores aqui, e a gente estava falando sobre currículo, grade curricular e coisa e tal, e eu estava falando justamente do estágio no IPT, que quase que eu tomei pau numa disciplina, porque eu faltava muito, porque eu queria ir para o estágio, e não queria ficar fazendo a disciplina, né? Então, porque era muito legal estar ali no estágio do IPT, né? E foi onde eu consegui o meu primeiro trabalho, que foi em Campos do Jordão, e ali eu estava trabalhando com processos geológicos, que são erosões, escorregamentos, processos correlatos, inundações, etc. e tal. Eu hoje, né, com meu desenvolvimento e meu conhecimento, eu entendo até mais do que isso se chamaria processos geomorfológicos geológicos, ou geológicos geomorfológicos, porque é muito mais, né, de processo de superfície, apesar de ter processo de subsuperfície em atuação, mas é muito mais processo de superfície do que de subsuperfície. Bom,
nesse momento vem a primeira disrupção. O projeto que eu estava em Campos do Jordão acabou, e é justamente nesse ano, no ano de 2000, é que foi publicada a lei de licenciamento ambiental de postos de combustíveis, e era uma obrigação, né, que todos os postos de combustíveis fossem licenciados, e para isso tinha que ser feita investigação ambiental. Então, era o que nós tínhamos naquela fase, naquela época de emprego, era trabalhar em consultorias ambientais que trabalhavam com gerenciamento de áreas contaminadas. Então, fui eu para a Servimar, foi o meu segundo emprego, porque o meu primeiro emprego foi na Prefeitura de Campos do Jordão. O meu segundo emprego foi, então, aí que eu me deparei, né, pela primeira vez com esse tema de gerenciamento de áreas contaminadas. Quer dizer, imaginem lá no ano 2000, ou seja, eu trabalhei, eu estudei entre 95 e 99, nós não tínhamos esse tipo de disciplina no nosso currículo, a gente não sabia nada sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Então, tudo nós fomos aprender diretamente na nossa experiência profissional. Então, foi exatamente onde eu comecei a aprender como trabalhar com gerenciamento de áreas contaminadas. E ali eu tive um grande professor, que foi o Alexandre Miller, o atual, né, proprietário da Miller Consultoria Ambiental, que realmente foi a pessoa que me impulsionou a entrar nesse mercado e gostar muito desse mercado. Então, eu estudei muito naquela época. E aí vem a segunda disrupção, o segundo momento de quebra, que eu já estava há 3 anos no mercado de trabalho. Parece muito, né? Parece que não é muito, mas é muito. Então, eu resolvi, eu entendi que eu precisava me preparar um pouco mais, né? Eu precisava estudar um pouco mais. E eu fui fazer o mestrado, meu mestrado naquela época, né, foi em 2003 que eu comecei, terminei em 2005. Eu fiz o meu mestrado com modelagem matemática. Bom, naquela época, os modelos matemáticos ainda não eram muito utilizados, mas eu gostava do tema, achava o tema muito legal, e acabei fazendo meu mestrado com isso. Nesse meio de tempo, né, no meio do mestrado, eu comecei a trabalhar com o professor Chang no laboratório de estudo de bacias, e ali tinham vários profissionais, né, de muito calibre, né, profissionais muito bons. Conheci um deles, que a gente acabou tendo uma república junto, uma república de pós-graduação, né, e nós formamos uma empresa, eu e o Didier Gaspar, né, formamos a Alberto e Gaspar Geólogos Associados. A gente brincava até que parecia coisa de advogado, né, parecia coisas associadas é coisa de advogado, né. Mas foi legal, porque a gente se juntou, éramos 2 geólogos, estávamos ali colocando a nossa experiência, então a gente abriu essa empresa e a gente começou a atuar em diversas frentes, né, tanto quanto com posto de combustível, como com aterro, áreas de compostagem, rodovias, etc., uma série de trabalhos. E aí veio, por intermédio da Unesp, né, por intermédio do professor Chang, veio um contrato com a Petrobras, que aí foi um segundo divisor de águas aí na minha carreira, que foi onde eu comecei a ter experiência com áreas industriais e áreas, né, grandes, né, gerenciamento de áreas muito grandes. Então, eu comecei a atuar na refinaria de Cubatão e nós fizemos um trabalho bastante grande de avaliar tudo que tinha sido feito, entender o que precisava fazer para frente e depois ficamos acompanhando como assessores técnicos os trabalhos que foram sendo feitos posteriormente a essa fase. Bom, o fato é que esse processo dentro da refinaria de Cubatão tomou uma proporção bastante grande, e isso foi parar no corporativo, né, na época da Petrobras, e aí se resolveu, então, que esse contrato que nós tínhamos com a refinaria de Cubatão deveria ser ampliado e levado para aplicar nas outras refinarias que já tinham o seu gerenciamento,
mas ainda não estavam, algumas mais, outras menos, tão organizadas quanto estava na refinaria de Cubatão. Bom, e aí assumimos um contrato corporativo, né, de assessoria técnica. Foi então que eu decidi continuar os estudos, entrei em doutorado, e a partir desse contrato, onde eu era o gerente, né, do contrato, eu comecei a conhecer muita gente, muitas pessoas, participar de muitos eventos, e com isso, quando chegou em 2012, eu fui convidado para trabalhar na Extra Ambiental, justamente para trabalhar nos contratos de remediação, que eu mesmo acabei desenhando na época, né? E foi muito legal, porque aí não mais eu estava do lado, né, do contratante, mas sim do lado do contratado, voltando a estar do lado do contratado, na verdade, né? E foi uma experiência muito legal. O fato é que em 2014 teve toda uma reformulação da IDS ambiental, eu fui demitido, fui desligado da empresa, fui trabalhar nos mesmos contratos na TSL ambiental, só que nessa decaída, e aí é aí onde eu falo que muitas vezes você constrói um monte de degraus, mas você às vezes quebra alguns, né? Quando eu cheguei na TSL, eu estava ali muito cheio de dúvida, muito cheio de questionamentos, né, sobre a minha vida profissional, sobre o que eu fiz até aquele momento, se as decisões que eu tinha tomado até ali eram as mais corretas. E, bom, aí vem uma terceira disrupção, a quarta disrupção, na verdade, né, que é justamente onde eu fui trabalhar e fui convidado para trabalhar na Enfio. Na época, o Aldérico Marque era o diretor lá, e ali eu apliquei, assim, 100% ou até mais, 120% talvez, da minha experiência, e aprendi muito, principalmente na questão comercial, e realmente debrucei, aprendi muito dentro da IFIL, foi talvez, acho que uma das minhas melhores experiências profissionais na questão de desenvolvimento de carreira, né? Eu tive eu estava com o cargo de gerente lá, gerente técnico e comercial, eu seguia as duas coisas. Cheguei a acumular operacional, mas depois a gente, né, contratou outras pessoas, mas foi uma fase bem legal, foi uma fase muito bacana, né? Foi uma fase que eu curti muito. E eu sempre tive em mim uma questão muito, muito empreendedora, que estava, vamos dizer assim, retesada por muito tempo, assim, né? Ficou represada ali na minha vida. Bom, e nessa minha experiência na Enfio, tive a oportunidade de conhecer muito mais gente, né, de estar muito mais em contato com o mercado, e aí foi que eu identifiquei, né, um nicho de mercado que estava precisando, né, de empresas, tinha uma lacuna de atendimento, né, tinha um atendimento sendo feito, mas tinha uma lacuna de atendimento, não de qualidade, mas de quantidade, e foi então que eu fundei, junto com mais dois sócios, a EVS. Atualmente, eu não sou da sociedade, é minha esposa que é da sociedade da EVS, ela que faz toda a administração, e eu dou um suporte técnico para eles. Quando nós fundamos a EVS, eu fui convidado pela João Ambiente do Paraná para assumir a diretoria técnica, e fiz uma mudança radical para Curitiba, e isso foi uma coisa que não foi salutar para mim, para minha família, e não ter trabalhado lá foi muito bom, eu gosto muito da Joambiente, aliás, ainda sou consultor deles até hoje, mas fato é que eu fiquei doente, e talvez eu fiquei doente porque me faltava a questão do empreendedorismo, e foi então quando realmente nós mudamos, voltamos para São Paulo, eu deixei a diretoria da Geoambiente, continuei como consultor com eles, continuo até hoje, e transformei, né, aquela empresa que foi aberta lá atrás, né, com o Didier, que depois saiu da empresa, transformei na Geo Inovações atualmente, né. E hoje o que eu faço na Geo Inovações é o que eu venho fazendo já há alguns anos, que é justamente ser consultor técnico
não para as empresas finais, né, não para o cliente final, que seriam as indústrias, os postos de gasolina, mas sim para as consultorias ambientais. Eu trabalho para algumas consultorias ambientais, fazendo todo tipo de trabalho que esteja associado ao gerenciamento de áreas contaminadas. Atualmente, eu tenho dado bastante foco para a modelagem matemática, que é um dos trabalhos que acabou crescendo muito nos últimos anos, tanto a modelagem matemática de fluxo da água subterrânea, quanto de transporte de contaminantes, isso é o que realmente hoje talvez tome aí 70% a 80% do faturamento das Geoinovações. E justamente em função, né, do Covid, que veio aí, de toda essa coisa de ter que ir para o online, e eu já vinha com a ideia de começar a dar treinamentos para passar a minha experiência, eu passei a acrescentar aí no meu rol de produtos alguns treinamentos. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, né, um pouco sobre essa questão de treinamentos, e eu vou tocar um pouquinho em relação aos temas que a gente tem que abordar hoje. Bom, vem aí a questão que o Wilson me perguntou bastante, que foi assim, tá, e como é que vai ser depois do Covid? Como é que está o mercado da geologia ambiental pós-Covid? E eu tenho algumas informações aqui importantes. Claramente, aqui nesse mapa, que eu peguei de hoje, é o mais atualizado que tem, nós vemos que a América, né, os continentes americanos, estão numa situação bastante complicada, com bastante casos confirmados, né, como a gente pode ver aqui nessa escala, sendo que o Brasil e os Estados Unidos são os principais focos, né, de pessoas contaminadas, de casos ativos, vamos dizer assim, né. E depois a gente vê aqui que a gente tem a Rússia e a Índia sendo outros dois principais focos. A gente tem um pouco de mudança desses focos ao longo do tempo, mas basicamente são países mais populosos, né, e não tem o que fazer, realmente a gente vai acabar tendo um pouco mais de casos. Fora isso, nós temos alguns países que talvez a informação não seja muito boa, não seja muito satisfatória e acaba não representando a total realidade, né? Bom, o fato é que é o seguinte, nós estamos vivendo aqui uma situação de ser um foco, né, um epicentro da epidemia, onde nós entendíamos que a pandemia finalizaria agora em julho, né, com uma possível retomada aí de mercado em setembro, né, não uma retomada plena, mas uma retomada interessante. E aí eu trouxe alguns dados para complementar essa questão, né, para a gente pensar um pouco mais sobre como vai ser o pós-Covid. Então, eu trouxe aqui a variação do PIB. Isso aqui são dados que eu tirei do IBGE, tá? São dados oficiais do governo, vamos dizer assim. Então, a gente vê, ó, desde 2017 até o primeiro trimestre de 2020, a gente já percebe uma queda, né, no PIB trimestral, já passando aí para uma casa negativa. E isso se reflete no quê? Se reflete justamente numa queda da produção industrial, uma queda bastante acentuada, né, da produção industrial, talvez por dois fatos importantes, que seja, eu não posso estar na indústria, né, porque eu tenho que me proteger, e ao mesmo tempo também pelo fato de que as pessoas deixaram de consumir muito, porque hoje tem que ficar em casa. Bom, isso se reflete também, talvez esse reflexo seja disso aqui, onde eu tenho uma redução também bastante drástica no comércio, nas vendas do comércio, ou seja, do varejo, né? E também se vê uma queda aí nas vendas de serviço também bastante acentuada, um pouco menor talvez do que nas vendas de comércio, mas também bastante acentuada. Talvez um pouco menor aqui, porque alguns serviços, mesmo que à distância, continuaram sendo prestados. Então, e aí tem o desemprego, né, que a gente vinha tentando sobreviver e sair daquela, né, daquela bagunça que a gente passou alguns anos atrás. Tínhamos aqui uma tendência de queda e agora estamos retomando aí uma tendência de aumento do desemprego. Esses dados são importantes, né? Por quê? Porque isso reflete diretamente o que a bolsa respondeu, né? Se eu tenho todo aquele reflexo, eu vou refletir na bolsa. Então, isso aqui é justamente quando a pandemia foi declarada, né?
E aí, olha só o que aconteceu com a Bolsa. Derreteu, né, como dizem os analistas aí de Bolsa, deu uma derretida, deu uma caída gigantesca, agora está se recuperando, mas mesmo assim, a recuperação é muito mais lenta do que a queda. Então, para a gente chegar aqui nos patamares aqui de 118 mil pontos, como estava antes, né, vai demorar ainda bastante, né, porque provavelmente isso aqui vai dar uma achatada aqui, vai ficar um pouco mais chato para depois voltar a subir novamente. E aí vai, obviamente, depender de como vai ser essa questão do retorno aí da pandemia. Bom, para falar sobre a pandemia, eu tenho que fazer algumas perguntas, não só para mim mesmo, mas para vocês também. E aí, eu pergunto para vocês aí, a pandemia já acabou? Ou seja, vocês acham que a pandemia já acabou? Responde aí para mim no YouTube, aí no chat do YouTube, e vamos ver se a pandemia já acabou realmente, né? Qual é a percepção de vocês, né, em relação à pandemia, né? Eu quero ver o que vocês têm a dizer aí, né, da pandemia. Eu, basicamente, Márcio, eu entendo que a pandemia não acabou ainda, tá? A pandemia ainda está em... a pandemia ainda está acontecendo, né? Ou seja... Bom, aí vem uma segunda pergunta, que é: quando a pandemia vai acabar? E eu parei para pensar, né, quando a pandemia vai acabar. Eu não sei quando a pandemia vai acabar, honestamente. Não tenho uma resposta tão clara. Mas talvez ninguém saiba dizer, né, quando a pandemia vai acabar. Porque, no meu ponto de vista, a pandemia só vai acabar quando realmente nós tivermos uma vacina, né? E esse é um tema que eu vou discutir um pouco mais para baixo, né? Então, eu não sei quando a pandemia vai acabar, tá? E talvez acho que ninguém aqui saiba, né? E aí eu tenho uma terceira pergunta, que é: essa pandemia vai acabar, né? Ou esse vírus pode sofrer mutação, ou pode vir outro vírus, né? Porque, na verdade, esse Covid-19, o que ele é? Na verdade, é mais uma variação lá do SARS, etc e tal. Quer dizer, então, assim, será que realmente a pandemia vai acabar, ou nós vamos sair de uma e entrar em outra, né? Já que, talvez agora não tanto, mas será que nós vamos sair de uma e entrar em outra, né? Então, e aí a pergunta é se a gente tem vacina. Será que as vacinas que a gente hoje está estudando vão realmente conseguir terminar, né, e proteger, vão conseguir proteger a gente, né, do Covid-19? Talvez proteja a gente do Covid-19, mas e se vier alguma mudança, né, do vírus, como é que vai ser? Mas, assim, como eu não sou um especialista no assunto, eu estou aqui respondendo de uma forma genérica, de uma forma do que eu entendo, da minha opinião. Eu acho que, em algum momento, para salvaguardar as pessoas, e até por uma questão de movimentar a economia, porque daqui a pouco vai começar a ficar muito complicado, né, porque as pessoas vão começar a ficar sem ter o que comer, acho que até já tem gente nessa situação, vai ter que ser dado um fim a essa questão. Um fim, obviamente, com restrições, né, com controle, e nós vamos ter que voltar à nossa realidade de alguma forma. Talvez, eu não gosto muito de usar esse termo, mas talvez de um novo normal, né, uma nova forma da gente conviver, né, com as pessoas e com as situações, para poder fazer com que a economia ande, com que os países consigam se desenvolver e consigam alimentar a sua população, consigam trazer, né, para
para a sociedade aquilo que precisa fazer, porque senão daqui a pouco nós vamos começar a viver, talvez, um Walking Dead aí, né, se a gente não voltar numa situação de um controle para voltar à situação, assim, a normalidade de trabalhar, de ter consumo, de gerar economia, de fazer a coisa funcionar. Esse tipo de coisa vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Não tem o que fazer, tá? Bom, o fato é que eu tenho uma quinta pergunta. Nós vamos ficar esperando ela acabar, porque se a gente não sabe como ela vai acabar, se a gente não tem certeza de como a coisa está, né? Até como o Edson aqui, o geólogo Edson, um grande amigo meu, colocou aqui, muita subnotificação, que a gente nem sabe realmente o tamanho, né, do negócio que nós estamos enfrentando, né, hoje. Então, assim, será que nós vamos ficar esperando acabar ou nós vamos tomar uma atitude, né? Então, assim, eu, quando identifiquei a situação que já vinha buscando uma forma de acrescentar ao meu rol de produtos coisas que, né, que possam ser que possam ser vendidas durante a pandemia, né, durante esse isolamento, vamos dizer assim, eu acabei não esperando, né? Eu fui atrás, comecei a produzir as coisas, comecei a participar aqui de lives, comecei a trazer conhecimento para vocês, fiz um webinar lá em abril sobre vapores, depois, né, participei de algumas outras lives e tal, e hoje eu estou aqui, né, convidado pelo Wilson, pela Geo Júnior aí, trazendo para vocês também um pouco de reflexão do mercado. Né, e depois no final eu vou falar, quinta-feira agora eu vou fazer uma outra aula sobre intrusão de vapores. Depois eu vou pedir aí para o Wilson, né, para o pessoal da Geo Júnior, colocar o link aí para as pessoas se inscreverem, né, e receber os avisos da aula. Quando chegar lá, eu peço para o Wilson colocar. Se ele quiser colocar aí também, já pode colocar. Mas a gente tem que agir, como está dizendo a Alice, né? A Alice está dizendo muito bem, nós temos que agir. A gente tem que fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco eu começo a não faturar, começo a não ter dinheiro, eu mesmo começo a ter o problema. Então, a gente tem que agir, a gente não pode deixar a coisa cair, né? Nós temos que fazer alguma coisa. Bom, e aí vem, encaminhando agora para o final dessa apresentação, vem a questão do empreendedorismo, né? E por que eu venho falar de empreendedorismo nesse momento? Porque justamente nesse momento é que a gente está passando, né, por uma situação em que emprego talvez seja um pouco mais complicado, porque como as empresas hoje estão tendo um pouco mais de dificuldade de vender os seus serviços, porque a outra empresa também parou, né? Talvez a grande saída, e essa saída nas crises sempre é uma saída bastante usada pelas pessoas, é empreender. Ou seja, como mostra a imagem aí, é sair de dentro do aquário, é sair de dentro da grande massa e buscar o que te move, né? O que você gosta de fazer atrás de algo que você possa fazer por você e que possa ajudar muito as pessoas e que essas pessoas consigam resolver alguns problemas a partir daquele trabalho que você faz. Então, o empreendedorismo é uma grande solução nos momentos de crise, no entanto que as estatísticas sempre mostram que quando tem momentos de crise, aumentam absurdamente o número, né, aumenta absurdamente o número de empresas que são abertas no Brasil. Isso são dados do Sebrae. Se qualquer um quiser consultar, é só entrar no site do Sebrae, que lá você vai conseguir avaliar esses dados. Então, o empreendedorismo é uma grande saída, tá? E eu tenho que te dizer o seguinte, porque eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, e eu tenho que dizer que é o seguinte, empreender não é glamour. Já vou deixar bem claro aqui que não é o que está lá no Shark Tank, dizendo, estamos aqui bonito, né, estamos aqui, vamos investir na sua empresa. Pô, lá é um puto de um programa, eu adoro o programa, eu acho o programa muito legal, eu acho que traz um monte de conhecimento para a gente,
mas parece que é glamour, né? Tá ali apresentando o seu projeto para algumas pessoas que vão investir no seu projeto. E essas pessoas que estão lá analisando os projetos, elas sabem muito bem que não é glamour, e elas deixam isso claro no programa, porque quando eu posso, eu assisto. Então, assim, empreender não é glamour, não é aquela coisa do sonho, vamos empreender e coisa e tal. Não, cara, você vai empreender, você vai tomar muito pau, você vai ter que aprender muito, vai ter que ralar muito. Isso aí é natural, é normal. E aí vem o seguinte: eu quero empreender porque eu não quero ter chefe. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande, talvez uma das maiores mentiras. Porque cada cliente que você tiver vai ser um chefe seu. Não tem jeito. Então, você sai da empresa porque você tem um chefe, você sai da empresa, monta uma empresa para ter mais de um chefe, você ter vários chefes. Então, não adianta achar que você vai não ter chefe, porque você vai ter muito chefe. Mas tem uma das coisas que ela passa por cima de qualquer uma dessas coisas, que é poder resolver problemas ou encontrar soluções, né, para problemas e ajudar as pessoas. Assim, eu estou vendo aqui o Zé, né, que está escrito aí como Pepe Hortêncio, ele está falando, está dando risada, está dizendo que é verdade. O Zé é meu contador, aliás, um contador muito competente, quem precisar de contador está aí, né, só conversar com ele diretamente aí que ele passa o contato dele. E assim, ele sabe o quanto rala, ele sabe o quanto ele rala para ser um contador, para ser um empreendedor, né, e fazer a coisa funcionar, e botar dinheiro em casa, criar as duas filhas dele, ele sabe, né, o trabalho que tem. Mas ele também sabe que o conhecimento dele está solucionando o problema de pessoas. Por exemplo, um problema é o meu, né? Eu preciso de um contador, ele tem que resolver essas coisas, e ele faz isso muito bem e traz para mim a solução de um problema. Então, talvez isso para ele não tem preço, né? Ele ouvir isso, né? Não tem preço. Ele saber que ele resolve o problema não tem preço. E para mim isso é muito forte. Eu saber que eu empreender, ou seja, eu fazer a modelagem matemática, eu dar um curso online, eu escrever um relatório e eu estou solucionando o problema de alguém com o meu conhecimento, com a forma como eu trato as coisas, eu fico muito feliz com isso. Isso me dá muito prazer. E isso sobressai qualquer uma das outras coisas do tipo, eu vou ter mais de um chefe ou não é glamour, né? O Lúcio está falando que ele gosta do Shark, mas é gourmet. É gourmet porque só mostra alguns insights rápidos, né? Mas o programa demora muito mais internamente, né? Assim, eles descrevem ali que demora em torno de 50 minutos a uma hora, só que eles mostram 10, 15 minutos do que está acontecendo ali, ou até menos, às vezes, né? Bom, o fato é que é o seguinte, eu tinha que trazer o que é o empreendedorismo, né? Para vocês entenderem aí, né? Eu falei a minha visão do que é o empreendedorismo, e o Sebrae tem a visão dele, e não é nada desconexa com a minha. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa, ou mais pessoas, não é só uma, né, tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. E aí pode ser um negócio, pode ser um projeto, pode ser um movimento que gere mudanças reais e um impacto no cotidiano das pessoas. E aqui eu não estou falando que você precisa ser empresário para ser empreendedor. Você pode, dentro de uma empresa, ser um empreendedor. Você pode assumir um projeto de mudança dentro da sua empresa e você vai estar empreendendo. Hoje o pessoal chama isso de intraempreendedorismo, quando um funcionário assume um projeto, né, e desenvolve esse projeto e faz com que as coisas mudem e que isso impacte as pessoas no cotidiano. Então, a gente tem que ter muito claro isso, né, a diferença entre empresário e empreendedorismo. Empresário é o cara que tem empresa, que tem CNPJ, isso qualquer um pode fazer. Mas o empreendedor é aquele que vai e resolve um problema através do seu conhecimento, né, através de mudanças que ele faça e de processos que ele usa, tá? Então, esse é o conceito de empreendedorismo. E talvez até aqui pareceu muito fácil,
E aí você pode estar me perguntando, tá, mas qual é o pulo do gato? Né? O que tem que fazer, né, para chegar e chegar a essas conclusões que você chegou, chegar a ter hoje uma empresa, né, ter aberto uma empresa na área de intrusão de vapores, hoje está com uma outra, está começando a fazer curso. Qual é o pulo do gato? E eu vou te falar que não tem um pulo do gato. Tem que dar vários pulos. Não existe um, são vários. É um monte deles. É um monte de coisa que você faz todos os dias para conseguir chegar a essa situação, a chegar a esse momento, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, porque vocês vão ter que dar muitos pulos, não é só um pulo do gato, não é aquela coisa assim, qual é o produto que vai fazer eu ficar rico, qual é o produto que vai fazer eu ganhar dinheiro, qual é o produto que vai me satisfazer. Não existe isso. O que existe é uma série de coisas que você vai ter que fazer, uma série de obstáculos que você vai ter que passar, uma série de situações que você vai ter que vivenciar para conseguir chegar e falar, eu abri uma empresa, estou conseguindo resolver os problemas, ou eu estou dentro da empresa fazendo esse projeto, e esse projeto está conseguindo ajudar as pessoas. Então, até mesmo para quem é da faculdade, para quem está aqui, estou falando para as pessoas da faculdade que um dia vão se tornar empreendedores também, vão se tornar funcionários, né? É ou não é dentro da faculdade? Às vezes a gente tem que assumir um projeto e empreender dentro da faculdade, né? E aqui eu sobressaio essas pessoas que me convidaram, né, que é o Wilson, Alex, a Manuela, para estar aqui, e talvez até tenha mais pessoas, eu não os conheço, né, integralmente, que fazem parte da empresa Geo Júnior, que é uma empresa de consultoria formada por estudantes da empresa, né, da USP, né? E não tem só aqui na USP, tem em várias outras universidades também tem as suas empresas júniores. Então, assim, isso é empreender dentro da universidade. E não é sair daqui e dizer assim, olha, a Geo Júnior vai ser a maior empresa do mundo, não. Ela é um grande aprendizado para que lá no futuro você seja um empreendedor, dentro ou fora de uma empresa. É aprender que existem processos, é aprender que existem dificuldades, né? É aprender que a vida é muito mais do que só a sua carreira profissional, porque na sua carreira profissional você não vai falar só de geologia ou de engenharia, né? Depende da sua formação. Então, assim, eu recomendo a todos aprender a empreender, porque a gente não usa isso só para ser empresário, tá? Bom, eu acho que tem duas coisas, eu tenho até um workshop específico sobre empreendedorismo, que futuramente, né, eu quero trazer para o lado das geociências. Ele é genérico, mas eu quero trazer ele específico para geociências. E uma das coisas que é fundamental é desenvolver a mentalidade empreendedora, que é tudo isso que eu estou falando aqui. É entender o que é uma empresa, entender quais são os processos, é ter uma cabeça que você vai destruir um degrau hoje, você vai construir dois, vai destruir outro amanhã, vai construir mais dois e vai indo assim. Isso é mentalidade empreendedora, que é persistência, resiliência, organização, intuição. Então, uma série de coisas que você tem que ter aí de mentalidade. Eu brinco até, coloco aqui um gorila. Eu brinco porque nós viemos dele, né? Aliás, há algumas controvérsias dizendo que não, mas, cara, nós somos muito semelhantes a eles, né? Então, e aqui é legal porque tem um macaco aqui pensando, né? Então, e ele está olhando para o nada, assim, né? Talvez ele esteja pensando, um dia eu vou ser um empreendedor, né? Então, essa imagem é para representar, assim, que você precisa desenvolver uma mentalidade empreendedora. E vem uma outra coisa, tem muito mais coisa, obviamente, na questão do empreendedorismo, é muito mais, né, muito mais etapas, muito mais itens que você precisa definir, mas tem uma coisa que chama nicho de mercado. Nós estamos falando aqui para um grupo de geólogos, né, para uma coisa de geologia, né, pessoas que estão trabalhando com as ciências da terra ou então engenharia ambiental. Então nós estamos falando de um nicho de mercado, no meu caso, de geologia ambiental,
que seria aí um subnicho da geologia como um todo, né? E o nicho de mercado é importante porque você precisa entender daquilo que você vai vender para saber exatamente aonde e para quem e como você vai falar e de que forma você vai falar, que imagem você vai usar, como se comunicar para o teu cliente. Então, saber o nicho de mercado, entender o nicho de mercado que você vai atuar é muito importante. Eu, por exemplo, trabalho bastante com gerenciamento de áreas contaminadas. E o gerenciamento de áreas contaminadas tem uma forma, tem uma linguagem, né? Tem um como eu posso dizer assim, tem um formato, tem gírias específicas, né? Tem coisas específicas que eu preciso saber para eu falar e vender para o meu mercado. Mas, de qualquer forma, eu estou vendendo para pessoas, então eu tenho que saber me comunicar com as pessoas daquele nicho. Então, saber o nicho, entender de nicho de mercado é muito importante, tá? Então, essas duas coisas são importantes do empreendedorismo. E aí vem uma outra coisa que é justamente o empreendedorismo nas geociências, né? E isso é uma pergunta que talvez paire na cabeça, né, principalmente dos estudantes e talvez até de algumas pessoas que já estão formadas, já estão trabalhando nesse assunto, né, já estão trabalhando com isso. E vem essa pergunta, tá, e como é que eu vou trabalhar em geociências? O que vai acontecer no futuro das geociências, mesmo quando voltar, né, vamos dizer, quebrar o isolamento, a gente já puder voltar a trabalhar, começar, né, a rodar a economia? Eu tenho algumas ideias aqui do que eu venho observando, né, e eu vou trazer aqui para você essas ideias. Uma delas foi até um nicho dos que eu enxerguei, né? A Manuela está falando aqui, ó, se tiver perguntas, pode me escrever aí, né? Pode escrever aqui no chat para eu responder no final. Eu sei que está sendo uma apresentação superficial, mas eu estou aberto aqui a responder diversas perguntas que vocês quiserem. Eu vou comentar só aqui o que o Zé mandou aqui, né, que é saber vender o seu produto ou serviço. Então, por isso que é importante saber o nicho, que é para você saber como você vai vender, tá? Eu vou entrar agora nessa questão aí das geociências, praticamente é quase o final da nossa apresentação, tá? E nas geociências, eu acho que hoje, e geociências que eu digo na parte de geologia ambiental, mas tem uma parte ali que de certa maneira, se atribui a qualquer área da geologia, tá? Das geociências. Em áreas contaminadas hoje, especificamente, eu acho que o principal nicho que tá mais quente, que o pessoal está mais preocupado aí, é a intrusão de vapores, né? Intrusão de vapores talvez hoje seja o assunto que mais tem se discutido, que mais tem se falado, né, que mais tem se buscado conhecer, porque tem uma peculiaridade em relação a riscos à saúde humana, né, e isso pode, obviamente, acarretar diversidades à saúde humana, então a preocupação que se tem em cima desse tema é bastante grande. Então, a comunidade técnico-científica hoje, do gerenciamento de áreas contaminadas, está trabalhando fortemente em cima, né, desse tema. Até eu, inclusive, né? Isso aí é importante. Tá? Eu acho que outros dois nichos, e aí vai para qualquer área da geologia, não necessariamente para geologia ambiental, são dois nichos específicos, para mim, são ciência de dados, ou data science, como as pessoas preferirem chamar, e o big data. Né? Para quem já trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas, hoje nós trabalhamos com com um rol, né, de dados que nós recebemos, e que nós precisamos interpretar esses dados. E muitas vezes nós não temos capacidade humana para enxergar todas as interações entre os dados que a gente tem ali, que a gente flutua, né? Então, talvez o data science, e aí entra a linguagem de programação, Python, estatística, etc. e tal, que a galera vem usando muito, o R também, que é uma linguagem que se usa muito para data science, né? Então, talvez esse seja um nicho bastante interessante, que seria o data science, o big data, né, o desenvolvimento de soluções para resolver problemas não só mais rapidamente, porque isso reduz custo, mas também que a gente consiga enxergar além do que a gente vê hoje como seres humanos, apesar de toda a percepção que nós temos como seres humanos. E depois vem, acho que um outro grupo,
de nicho, que eu vou destacar primeiro um para depois o outro, mas esse um está dentro do outro, que é a questão do desenvolvimento de sensores. E recentemente eu participei, né, como ouvinte, né, como espectador, de um webinar sobre intrusão de vapores, e uma das coisas que se levou lá, acho que nem foi de intrusão, foi pós-pandemia, alguma coisa do gênero, é que o desenvolvimento de sensores vai crescer muito, porque nós não vamos poder estar a todo momento presentes nos lugares, para levantar informação, para levantar dados que nós possamos interpretar. Então, o desenvolvimento de sensores vai começar a crescer bastante, justamente para que a gente vá lá, instale o sensor e comece a receber no nosso escritório, no nosso home office, receber as informações para a gente interpretar, tratar e solucionar problemas mais à distância, né? E entra dentro desse nicho de tecnologia, justamente por quê? Porque sensores estão dentro do nicho de desenvolvimento de tecnologia. E não só a parte de sensores, mas outras tecnologias, por exemplo, hoje nós temos uma série de comunicadores aí, até como esse que nós estamos fazendo aqui a apresentação, que é o Google Meet, mas tem outros, GoToMeeting, tem Zoom, tem próprio Skype, tem uma série deles que a gente se comunica, que a gente faz reunião, mas talvez nós estejamos precisando de algo um pouco mais, um pouco diferente em relação ao que a gente tem, né? Talvez a gente precise de desenvolver hoje tecnologias de reuniões, de encontros que nos aproximem mais de uma realidade, ou desenvolver tecnologias que nos ajudem a entender toda essa gama do que a ciência de dados vai trazer para a gente, do que o Big Data tem para trazer para a gente conseguir ter mais eficiência no nosso trabalho. Então, se eu posso falar de nicho, eu acho que esses nichos são importantes, tá? Eu estou finalizando aqui, eu acho que antes de finalizar, eu vou responder algumas perguntas, tá? Que eu acho que já chegaram algumas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Tem Ceará, pessoal da CPRM, CIGESP, Pernambuco. Olha, se tem certificado, Ana Luísa, eu vou te dizer que eu preciso perguntar para o pessoal da Geo Júnior, eu vou precisar que eles me respondam isso, mas acredito que não. Vamos ver. A gente já falou do Covid ali atrás. Tal. Tá, tem aqui, ó, Daniel Del Duque, que é da Sílica Júnior, que é da Federal de Pernambuco, que ele é diretor de projetos da Sílica Júnior, provavelmente uma empresa júnior lá, né, Daniel? Como sair de uma universidade totalmente acadêmica e entrar em uma indústria que necessita de outros atributos, como MBA ou pós? Daniel, excelente pergunta, tá? Vamos lá. Eu acho que antes de MBA ou pós, que eu fui fazer o MBA de gestão de empresa depois de um tempo, e realmente eu senti essa necessidade. Mas acho que antes de MBA e pós, vem uma coisa que se chama tomar um pouco na cara, para aprender um pouco ali na porrada, sabe? Assim, no dia a dia, no presencial. E eu passei por isso. Né? Eu passei por isso. E foi importante, porque foi até importante para eu enxergar que precisava fazer. Né? Mas foi importante, porque, de repente, se tornou mais fácil fazer o MBA. Né? Agora, realmente, hoje, nós vivemos aí uma realidade da universidade, vamos dizer assim, né? A universidade totalmente acadêmica, ela tem que ser acadêmica, esse é o papel da universidade, né? Ela tem que ensinar as pessoas o conhecimento básico e o conhecimento científico, que é o grande papel da universidade. Mas ela também tem o papel de formar profissionais, é óbvio, porque são esses profissionais que vão para o mercado, né?
E eu acho que aí já existem algumas ações nesse sentido, mas ainda está muito distante da gente, né? Então, Daniel, o que eu te indico muito, assim, hoje a gente tem uma disponibilidade infinita de cursos online, pessoas falando online, YouTube falando online de graça, ensinando uma série de atributos que nós temos que ter para ir para uma empresa, né, para uma indústria. Então, mas assim, nada mais do que a experiência ali de tomar, realmente tomar na cara, né, enquanto você entra no mercado, mas acho que principalmente, eu acho que tem que ter coragem para sair, assim, eu vou lá e dane-se o que acontecer, eu vou aprender, eu vou ralar. Mais para frente, aí sim, com a experiência já criada, né, com uma visão um pouco mais, um pouco maior do que você está enfrentando, aí sim você saber até que tipo de pós ou que tipo de MBA escolher, né? Eu, por exemplo, fiz o meu mestrado, fiz o doutorado, mas de nada isso me adiantou em relação à gestão de empresa. Então, eu senti em um determinado momento, principalmente quando eu entrei na Esser Mental, uma empresa gigantesca, eu senti que naquele momento eu precisava fazer um MBA de gestão de empresas, tá? Então, assim, foi importante, porque foi no momento que eu precisava fazer, né? Então, eu fui lá, fui fazer, fiz na FGV, que é uma das melhores, né? Mas eu não digo que é a melhor. Pode ser que tenha outras que você se adapte mais ou se adapte menos. Mas assim, eu fiz na FGV, mas não necessariamente precisa ser na FGV. Mas basicamente, Daniel, cara, mete as caras, mete o pé, mete as canelas e vai trabalhar, vai viver a vida dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. Faz estágio se você puder, né? Aproveita que você é da Sílica Júnior, estuda um pouco mais sobre gestão aí, com uma série de vídeos online que você tem aí de graça no YouTube, e aprende e implementa, e não adianta aprender, tem que implementar e tem que experimentar e ver se funciona, antes de você seguir em frente, né? Ó, o Lúcio trouxe uma coisa aqui legal, que é a telemetria remota via celular, que ele já tem usado, provavelmente sistema de remediação, né, Lúcio? Você me responde aí, por favor, se é isso, né? E eu acredito que sim, tá? Então, e aí eu vou responder, acho que mais uma pergunta que está aqui, que é do Edson, e ele está falando assim, você considera um modelamento matemático que pode ser considerado um nicho de mercado para quem tem pouca experiência no assunto, considerando a complexidade de estudo? Pois é, Edson, excelente pergunta, viu, Edson? Olha só, a gente sempre reflete muito, quando eu encontro com o Edson, a gente sempre conversa muito sobre essa questão, e, assim, a geologia, ela, obviamente, é uma ciência bastante complexa, né, uma ciência que congrega outras ciências, né, e o modelamento matemático, na verdade, o que ele faz é tentar representar a realidade a partir de funções matemáticas. Então, aí, além de você ter que saber a realidade, ou seja, a partir das investigações geológicas que a gente faz, né, e congregando as diversas ciências, que aí eu digo que tem física, que tem química, né, que tem biologia, que tem uma série de coisas, a gente tem que entender o que está por trás da matemática para poder traduzir aquilo que é da realidade para dentro da matemática e que essa matemática responda com uma ótima ou boa correlação em relação à realidade. Ou seja, é algo bastante complexo, né? Então, eu não acho que esse é um nicho para começar com pouca experiência, mas eu acho que é um nicho que a pessoa tem que começar a estudar com pouca experiência, né? Ela já tem que começar desde o começo a estudar esse assunto. E até eu acho que uma das coisas que me ajudou muito na modelagem matemática foi que eu aproveitei para aprender mais sobre hidrogeologia com a modelagem matemática. E até um projeto que eu tenho de fazer um treinamento justamente isso, né? Aprende hidrogeologia usando modelagem matemática.
para não fazer um treinamento de modelagem matemática e só aprender a apertar o botão, né, do computador ali, do software. Mas sim entender o que está por trás, entender a realidade, entender o que é hidrologia, como, né, a modelagem responde, e aí você vê ali na prática, crescendo aos poucos, como isso se dá. Então, assim, eu não recomendo como nicho de mercado para as pessoas de pouca experiência, mas eu recomendo a pessoa começar a estudar desde já. Porque na hora que ela puder, né, atuar nesse mercado, ela já pode começar, ela já vai estar entendendo muito mais do que quando ela tiver que atuar nesse mercado ou tiver uma oportunidade de atuar nesse mercado. Então, começa a estudar desde já, começa, né, obviamente, não vai depositar 100% do seu tempo, mas vai começando a, pelo menos ali, né, uma vez por semana, começar a assistir alguns canais de YouTube, começar a ler algumas publicações, pegar algum software gratuito, como o Model Music, que é um Graphical User Interface da própria USGS, pegar alguns modelos matemáticos analíticos, né, que tem em planilha de Excel, começar a resolver até na mão, né, dá para resolver na mão algumas equações matemáticas, que na verdade é um modelo também, e começar a estudar, porque quando você chegar ali na frente e tiver a oportunidade de trabalhar com modelagem, você vai estar preparado para isso. E olha que interessante, né, quando eu estudei modelagem, ainda não era um mercado aberto, né, ainda era um mercado fechado, que poucas empresas usavam, eu ainda assim insisti nisso, no entanto que fiz mestrado e doutorado, e hoje, depois talvez aí de 7, 8 anos de ter terminado o doutorado, é que realmente eu comecei a atuar nesse mercado. E aí, se você for olhar, basicamente aí com 16 para 17 anos de experiência de campo, de experiência de escritório, de experiência de relatório, de experiência de interpretação, é que eu fui realmente conseguir começar a trabalhar, porque também veio uma importância maior da modelagem nos estudos de geologia ambiental. Então, assim, espero que eu tenha respondido a sua dúvida, né, até acho que até foi uma provocação aí, né, para eu responder isso, porque realmente é um nicho bom, mas eu acho que a pessoa tem que ganhar experiência, mas vai ganhando experiência estudando o assunto, tá bom? Se alguém tem mais alguma dúvida aí, eu quero ir para o final aqui da live. Manda mais alguma dúvida, também depois a gente pode responder, mas eu vou passar aqui para um próximo slide, que aí é uma propaganda minha aí, e o Wilson colocou aqui o link para vocês. Eu vou dar nessa quinta-feira agora, dia 2/7, às 20 horas, eu vou dar uma aula que eu estou chamando de Simplificando a Intrusão de Vapores. Eu quero mostrar para vocês que, óbvio, é um assunto complexo, mas eu quero mostrar para vocês uma forma mais fácil de entender, uma forma para, de repente, dirimir dúvidas, entender o que é o assunto, né? Então, cliquem nesse link, se cadastrem, estejam lá comigo, né, nessa live, e lá eu vou dar bastante dicas, bastante informações para vocês sobre intrusão de vapores, para quem está começando em áreas contaminadas, ou para quem já está andando nas áreas contaminadas. Eu vou dar uma aula para vocês às 20 horas, uma aula gratuita, cadastre para receber o lembrete, vai ser no YouTube também, vocês vão receber o endereço pelo e-mail, e eu fico aguardando vocês lá. E eu vi que o Lúcio trouxe aqui, ó, uma dica boa para os alunos, puxar disciplina de estatística. Isso é bom também, Lúcio. Isso é importante. Disciplina de estatística é muito bom, a gente usa muito. Bom, e aí eu quero finalizar agradecendo a presença de todos, né? Deixar o meu contato aqui, que é o meu telefone, meu celular. E quero passar a palavra até para o Wilson fazer a finalização. E quiser me fazer algumas perguntas, quiser trazer algumas observações, estou aqui à disposição de vocês. E, mais uma vez, grato pela presença e estamos junto. Bacana, Márcio. Você trouxe bastante informação, tanto para o público que já está mais consolidado no mercado e também para o pessoal que está querendo engatinhar nesse mercado aí. A gente vai iniciar aqui a sessão de perguntas, principalmente para a gente conseguir interagir um pouco melhor. E antes de mais nada,
eu queria que vocês, se curtiu o conteúdo que a gente passou aqui, deixasse o seu curtir no nosso vídeo, na nossa transmissão, e também a inscrição do nosso canal para que você consiga acompanhar as nossas próximas lives, os nossos próximos eventos. Eu gostaria de iniciar essa sessão com a primeira pergunta, que é um pouco mais na área de vagas de emprego, né? Porque eu acho que é o temor de todo mundo agora, né? Com o Covid, a gente não sabe ter uma leitura um pouco mais precisa de como que vai ser essa questão de vagas de emprego. Recentemente, nos telejornais, a gente se deparou com a aprovação do Marco Legal do Saneamento, né? E também a questão, em conjunto com essa pergunta, né, do Marco Legal, eu somo a questão da PL 2732 de 2011, que são duas questões governamentais, mas que são questões que acaba respaldando no geólogo, principalmente o geólogo que quer seguir na área ambiental. O que isso Tá. pode trazer na área de emprego para esse pessoal que está entrando agora nessa área ambiental e também para o pessoal que já está consolidado no mercado de geologia ambiental? E somando, Tá. mais um gancho sobre isso, a gente vê nessa pandemia a questão dos hospitais, né, a questão de contaminação, mas pouco se fala sobre a questão de lixo hospitalar, que é uma coisa que está se produzindo bastante, que é uma coisa que não se fala muito sobre descarte, e querendo ou não, o geólogo ambiental ele está intrinsecamente ligado nessa área, principalmente na questão para o licenciamento ambiental, para o descarte adequado. E aí a minha pergunta seria mais voltada nesses três pontos, tanto na PL quanto no marco legal e também na questão do lixo hospitalar produzido por essa pandemia. Tá, perfeito. Wilson, só me esclarece, a PL que você falou é a PL de áreas contaminadas que está tramitando no Senado, parece já, né? Isso. Eu acompanho essa PL desde 2015. Aliás, até mandei contribuições para o deputado Arnaldo Jardim, na época, acho que era deputado, não sei se ainda é. Não sei se incorporaram minhas recomendações, mas eu mandei para eles e faz muito tempo realmente que essa PL está aí encruada. Mas, recentemente, a própria ESAS, né, que é a Associação das Empresas de Consultoria Ambiental, né, prestadoras de serviço, ela teve uma participação mais firme, né, politicamente, participando, inclusive, até da plenária lá de discussão técnica da PL, para incorporar o nosso conhecimento, né, o nosso desenvolvimento desse nosso mercado, já para que essa PL venha de uma forma que esteja alinhada com o que vem sendo feito, né, adequadamente no mercado. Então, e aí isso fez com que a PL andasse até um pouco melhor, fosse mais esclarecida. Mas vamos lá, não quero responder essa pergunta dessa forma, porque senão eu estou sendo evasivo, mas vamos para o que interessa. A questão é que o marco do saneamento ambiental, ele tem muito mais uma associação com a questão das empresas de tratamento de efluentes, tratamento de esgoto, tratamento de água, né? Tem um impacto muito maior nisso do que efetivamente em áreas contaminadas, tá? Em geologia ambiental, de uma certa maneira. Qual é o impacto que eu vejo? Que obviamente, que toda a implantação desses projetos, que são projetos grandes, vão precisar de licenciamento ambiental. E aí, obviamente, que dentro da equipe, né, das equipes que fazem licenciamento ambiental, vão precisar de geólogos. Hoje é um mercado que já existe, já é consolidado, já tem bastante geólogo que atua até única e exclusivamente nesse tipo de mercado. Mas eu sinto que vai haver uma necessidade de mais pessoas para trabalhar nisso. Tá? Claro que nós temos que pensar na situação que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo uma situação hoje bastante peculiar e bastante particular, que é estarmos enfrentando aí uma pandemia, um isolamento, né? E eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha um pouco de demora, né, para a gente
voltar isso a acontecer. E além disso também, depois que nós tivermos implantado o marco, aprovado o marco, que o marco comece realmente a surtir efeitos, nós vamos ter um delay aí, né? Um delay aí de mais ou menos 1 a 2, talvez até 5 anos para que realmente coisas comecem a ser realizadas. Né? E é legal porque eu acompanho isso, porque recentemente eu comecei a pesquisar o mercado acionário e bolsa de valores, trade, etc. e tal, então eu venho acompanhando muito isso, porque todos os analistas estão começando a entender que as empresas de saneamento, né, principalmente até as próprias estatais, a Sabesp, que são mistas, na verdade, Sabesp, aquela do Sanepar, todas as empresas que já estão listadas na bolsa, né, que já tem capital aberto, capital misto e está aberto, eles vão ser empresas que vão ser impactadas positivamente, né, com o aumento das suas ações e tal. Eu venho acompanhando de uma certa maneira isso, porque é um assunto que me interessa mais recentemente, então eu venho acompanhando um pouco isso. Então, vai ter um impacto, sim, vai ter impacto, vai ter uma necessidade de geólogos, mas vai ter também uma necessidade de engenheiros ambientais, engenheiros civis, técnicos de segurança na hora de fazer as obras. Então, assim, vai ter um aumento realmente necessário. Só que nós temos que avaliar é o balanço, né? Porque hoje a gente não tem um número, mas a gente tem uma percepção, e até do que a gente conversa com outras pessoas, algumas empresas demitiram funcionários. Né? Esses profissionais, uma hora voltam para o mercado de trabalho, quando começar a ter uma demanda, né? Essa demanda represada vai começar a voltar. Então, obviamente que vai ter ali uma competição inicial, né? Para quem está saindo da faculdade agora, obviamente vai ter um pouquinho mais de impacto. Vai ter, talvez um pouquinho mais de demora para retomar, né? Então, não se desesperem, né? Até uma pessoa chamada Aline lá comentou, vamos agir e tal. Então, ajam, né? Ao invés de ficar esperando ter um emprego. Vão atrás de alguma coisa para fazer, peguem aquelas dicas que eu dei ali de alguns nichos, começa a pensar em alguns desses nichos, como você pode contribuir, como você pode desenvolver alguma coisa, como você pode aprender alguma coisa, né? E haja para realmente conseguir estar apto, né, a entrar no mercado e que, de repente, até virar empresário, ao invés de ser um profissional de alguma empresa, algum colaborador, se assim for interessante. Tá? Eu acho que para o marco do saneamento, legal. A PL, eu não sei como é que está a questão dela agora na questão da aprovação, mas nesse momento de governo que nós estamos, eu duvido que isso entre na pauta tão rapidamente. Né? O próprio marco do saneamento já está encroado, né? E essa PL já está encroada desde 2011. Então, provavelmente, ela vai ter ali uma demora ainda para entrar na pauta, né, das câmaras, das casas, né? E até que isso realmente seja aprovado, eu acho que talvez entre na pauta só no ano que vem, apesar de já estar bem adiantado o trâmite, né, dela. Mas provavelmente por conta aí de toda a situação que a gente está vivendo, de emergência, que a gente precisa de coisa que a gente precisa para o cidadão e toda essa coisa de esse socorro que o governo está dando, isso aí vai ter que se estender, então isso vai acabar abafando um pouco todos esses projetos que, entre aspas, na visão deles, não são projetos emergenciais. Então, vai ter um delay, a gente vai escorregar um pouco nessa questão, vai. Nós temos que estar preparados para isso. E é por isso que eu estou, mais uma vez, ressaltando, vamos agir, vamos buscar, né, desenvolver, entender, estudar e desenvolver alguma coisa que possa nos tornar melhores e sermos desejados, sermos profissionais mais resilientes, mais preparados para isso que nós vamos viver agora. Tá? E para quem já está na faculdade, aproveita e estuda bastante, porque está recluso, né? Então, vou aproveitar e estudar bastante para, né, não ficar restrito àquilo que, né, aquilo que está ali na academia, né? Buscar novas formas, né,
de você de você aprender, e não só dentro da academia, né? A gente hoje, na minha época, não tinha YouTube, não tinha podcast, né? Não tinha live, não tinha essas coisas, né? Era tudo via biblioteca, né? O Windows ainda penava um pouco, né? Eu via o e-mail da faculdade e não era no navegador, não era nessas coisas, né? Era numa tela cheia de números e letrinhas só, né? Então, assim, era bem complexo. Né? Hoje não, hoje a gente tem condições de aprender muitas coisas, a gente tem disponibilidade de softwares que a gente pode usar e facilitar nosso trabalho, entendeu? Então, para vocês aí, minha recomendação, estuda bastante e estuda fora da academia, né? Até respondendo também ao Daniel sobre a questão, né, do academicismo necessário da universidade. E aí tem a terceira pergunta. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Wilson, antes de eu terminar e ir para outra pergunta. Não, pode seguir. Acredito que seja isso mesmo. A questão é que a gente tem diversos fatores aí que acabam não favorecendo, né, na tramitação dessas questões. Sim, é verdade. Bom, eu vou responder a tua terceira pergunta. Eu faço votos, né, de que os resíduos hospitalares venham sendo tratados como já deveriam vir sendo tratados, e existem unidades de tratamento de resíduos de saúde específicos para isso, para sua descontaminação, e que eles venham sendo destinados adequadamente e passem por esse tratamento antes, né? Às vezes até alguns chegam até a ser ir para incineração, mas assim, que hoje eu nem sei como é que está essa questão de incineração, mas acho que nem está sendo permitido. Mas existem unidades específicas de tratamento de resíduos de saúde, e eu tenho para mim que os hospitais hoje devem seguir a risca essa questão, né? Porque na verdade, assim, eu quando vou em hospital, eu observo que tem ali um cuidado em relação a isso. Então, eu observo isso. Se por acaso isso não estiver ocorrendo, aí nós estamos gerando um impacto futuro e até um descontrole em relação dizer, como é que eu posso dizer, ao controle do própria disseminação aí do vírus, porque todo esse resíduo provavelmente está contaminado, né, com esse vírus. Eu não sei o quanto tempo ele vai existir dentro desse resíduo, mas dependendo da quantidade que você tem ali, ele pode ter um tempo maior de residência e ficar vivo. Mas, assim, se isso estiver acontecendo, a gente pode estar gerando um impacto não para a geração futura, mas também para a nossa geração futura, né? Para a nossa geração. Para a minha, para a sua e para quem hoje for vivo, né? E, obviamente, para gerações futuras, porque, de repente, lá na frente eu posso ter um descontrole desse resíduo. Mas, assim, eu faço votos de que isso esteja sendo tratado da maneira mais adequada. Tá? Com certeza. Essa é a minha singela visão dessa situação. Eu acho que hoje nós não temos descontrole na destinação desse tipo de resíduo. Se você tiver alguma informação, eu vou ficar atualizado, porque eu não estou atualizado com relação a isso. Tá? Mas eu acho que deve estar sendo tudo bem feito. Aí eu vou pedir tanto para a Manuela quanto ao Alex, se quiserem complementar, fazer alguma pergunta para o Márcio. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês mandarem suas dúvidas aqui no chat, para que a gente consiga interagir um pouco mais com o Márcio, para ele possa trazer algumas soluções para suas dúvidas, principalmente aquelas dúvidas que vocês têm sobre a carreira a ser seguida, questões da própria academia mesmo, né? Porque eu estava conversando no início aqui da nossa transmissão com o Márcio, né? Acredito que a gente tem um problema nacional na grade da geologia, né? Como que eu estudo na USP, meus colegas também estudam na USP, a gente não é os únicos que tem esse problema.
principalmente na área ambiental, porque as demandas estão diferenciando, né, Marcinha? A parte de intrusão de vapores, se você quiser dar uma palhinha sobre isso daí, para o pessoal ter um gostinho a mais do que vai ser o seu evento lá de quinta-feira, porque, querendo ou não, é uma coisa muito nova, né? E poucas pessoas conhecem sobre essa área de intrusão de vapores, muito menos na academia. Sim, sim. Então, assim, a gente estava conversando antes de começar a live sobre essa questão, né? Até o Alex trouxe uma questão que é, assim, eu me formei em Rio Claro e ele falou assim, Rio Claro tem uma fama de ter uma grade curricular mais para o lado da prática, mais para o lado da geologia aplicada, né? Do que para o lado da geologia básica, né? Da geologia acadêmica. Fato é que isso é uma realidade realmente, né? A universidade lá, ela sempre teve, pelo menos desde que eu me conheço por geólogo, né? Ela sempre teve esse viés mais prático, né? Apesar de ter toda uma carga acadêmica bastante forte dentro dos cursos, né? O que, mais uma vez, eu lembro a todos que são de extrema importância, né? O academicismo é de extrema importância. E realmente, eu convivo na universidade, eu estava até falando aqui, né, na época que eu entrei, depois de alguns anos, 1 ou 2 anos, a universidade, lá, o curso de geologia fez 25 anos, hoje fez 50 anos no ano passado, e desde que eu estou lá, né, realmente a grade é bem mais prática. Mas mesmo assim, nós tínhamos um problema, que era aonde a gente ia aplicar aquilo que a gente estava aprendendo na geologia aplicada, porque, assim, de fato, estudar é importante, mas aplicar aquilo que você está estudando é muito mais importante do que só estudar, né? E nós tínhamos uma grande dificuldade pela nossa distância em relação à capital, né? Principalmente quando você é estudante, que não tem carro, não tem tanto recurso financeiro e tal, ficava mais difícil nós conseguirmos fazer, por exemplo, um estágio dentro de uma empresa. Isso, na geologia ambiental, por exemplo, nós não conseguíamos, por exemplo, fazer estágio numa Geoclock, numa ERM, né, que eram as empresas que existiam na época, que eram grandes, e não tinham muitas outras, eram essas. A Arcades, que nem chamava Arcades na época, era hidroambiente. Então, assim, eram empresas que a gente nem sabia que existiam, às vezes, porque a gente estava muito distante delas, né? Então, assim, no entanto, que a minha carga, né, de geologia ambiental dentro da universidade não foi com áreas contaminadas. Aliás, se nós tivemos uma aula de áreas contaminadas, foi muita. Então, nós tivemos muita carga da parte geotécnica, né, muita carga da parte de erosão, essa parte realmente nós tivemos muito, assim, foi muito legal. Mas não só isso, a parte de mineração também era forte, também era bem desenvolvida. A hidrogeologia lá sempre foi muito forte também, sempre foi muito praticada. E a gente tinha essa carga maior. Então, assim, a gente até desconhecia as empresas que a gente gostaria de fazer estágio. E nós tínhamos essa dificuldade. Então, assim, não adiantava nada nós aprendermos aplicado, a geologia aplicada, se a gente não pudesse aplicá-la. Então, hoje é um pouco diferente, porque, assim, hoje tem empresas mais próximas, né? A gente tem até o próprio Lúcio aqui na live aqui, né, participando com a gente, ele está numa empresa que fica em São José do Rio Preto, né? Então, a gente não tinha empresas assim, né, com a possibilidade de nos absorver que fosse mais próximo de nós, né? A gente ou tinha que vir para São Paulo, ou então você terminava a faculdade sem fazer o estágio. Entanto que eu vim para o IPT fazer estágio, né? E naquela época, áreas contaminadas no IPT era muito pequeno ainda, né? Ela estava ali engatinhando, assim como qualquer outro instituto de pesquisa, né? Então, a grade curricular, assim, em relação à grade curricular, né, das universidades, o que eu tenho a dizer é que elas têm que continuar acadêmicas, mas elas têm que começar a prestar atenção na formação do profissional para ele ser absorvido pela indústria muito mais fácil. E aí tem que ter algumas coisas do tipo termos de cooperação, indústria-empresa, indústria-escola,
convênios com associações e sindicatos para ajudar as pessoas a se colocarem, a enxergar vagas, a enxergar possibilidades, para facilitar um pouco essa conexão. Mas aí eu lembro também que nós estamos em 2020, né? E nós temos uma plataforma hoje chamada LinkedIn, cara, que ela é sensacional aí. Então eu recomendo muito que as pessoas entrem no LinkedIn, criem seus currículos, mesmo sendo estudante, vocês têm alguma coisa para oferecer de bom e de particular. Coloquem seus currículos lá, interajam com as pessoas das empresas, façam perguntas, né, provoquem essas pessoas. Né, a gente chama isso de incomodem as pessoas. Eu me sinto muito honrado quando alguém me pergunta alguma coisa, principalmente se for aluno, entendeu? Eu respondo. Né, eu particularmente respondo. Eu vou lá e às vezes demora um pouquinho, tá, mas eu vou lá e respondo para a pessoa, porque eu até devo isso, né, até como missão minha, de ir lá e olha, é isso, na minha opinião é isso que você está buscando, vai aqui em tal lugar, entendeu? Tipo assim, então, eu recomendo para todo mundo que, cara, entra de cabeça no LinkedIn, entendeu? Sai um pouco do Facebook e do Instagram e entra de cabeça no LinkedIn, né? Facebook e Instagram também são excelentes ferramentas se você quiser fazer network, são boas ferramentas. É que tem muita bobagem lá, né? Então, mas o LinkedIn não tem. O LinkedIn é mais reservado para isso, né? Assim, é mais profissional. Tem um monte de bobagem também, tá? Não vou dizer que não tem. Mas tem menos, tem muito menos. Talvez tenha 10% das bobagens que tem no Facebook e no Instagram. Então a gente tem que começar a migrar. E a gente tem que começar a transformar o Instagram e o Facebook numa ferramenta melhor para nós, né? Então vamos usar essas ferramentas para a gente se aproximar mais do mercado de trabalho, né? Assim, aproveitar. Eu sei que a carga é grande na universidade, eu entendo, eu já passei por isso, mas a gente tem que se desdobrar, cara. Construir os degraus não é fácil, destruir é fácil, entendeu? E aí eu levo isso para uma metáfora geológica, né? Cara, ir lá e quebrar, fazer uma pedreira, cara, é fácil, né? Fazer uma mina, seja ela subterrânea, seja ela a céu aberto, cara, você vai lá, bota explosivo, já era. Agora, formar aquele ambiente geológico que está ali há milhões de anos, cara, quanto tempo durou, quanto tempo demorou, né? O que precisou ser feito ali, né? Que tipo de processo precisou rolar para aquilo acontecer, para aquilo estar ali daquele jeito e que hoje nós possamos usar como seres humanos, né? Então, assim, olha que incrível isso, né? Eu estou aqui trazendo uma metáfora para a nossa ciência mesmo. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Tipo assim, construir degrau demora muito mais do que destruir. Então, vamos construir o degrau com o relacionamento que a gente pode fazer e com o conhecimento que a gente pode buscar hoje com as tecnologias novas. Bom, já que a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu vou querer que ou a Manuela ou o Alex, se tiverem alguma consideração, para a gente poder estar caminhando no encerramento. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. Eu não sei se vai ficar muito fora do que foi apresentado, mas é uma curiosidade minha, uma dúvida, né? Sobre o profissional da hidrogeologia e essa área de contaminantes. O que eu queria entender é se o profissional da hidrogeologia ele começa a se preocupar com um contaminante a partir de um momento em que algum outro profissional diz que aquilo é um contaminante, não sei, talvez um químico, ou ele já participa de todo esse processo de determinar quais materiais são contaminantes. Aí eu fiquei pensando sobre isso por conta de que eu estava lendo sobre microplásticos e contaminantes emergentes, e aí me veio essa dúvida. Tá. Não, boa pergunta, Manuela, e não está fora do tema que a gente está falando, não, tá? É assim, importante a sua pergunta, porque hoje, o que acontece? Até aproveitar para falar de outorga, porque vocês estavam falando de outorga hoje aí, né? E assim, hoje, para você fazer a outorga, precede da outorga um projeto de poço. E o projeto de poço, ele tem que ser questionado junto à DAE para o próprio DAE dar autorização para a instalação do poço. Que isso é pré-outorga. Tá?
E aí, o que acontece? Qual é a coisa que o DAE vai consultar? É se existe uma área de restrição ao uso da água subterrânea naquele perímetro que você está pensando, aquela área, desculpa, né, naquela área de abrangência que você está pensando em colocar o seu poço, tá? E por que isso? Porque depois do desenvolvimento que a gente teve e do aumento de conhecimento que a gente teve no gerenciamento de áreas contaminadas, uma das medidas que nós adotamos chama-se medida de controle institucional e a principal delas é restrição de uso. E dentro da hidrogeologia, nós temos a restrição de uso da água subterrânea, tá? Então, antes do DAE autorizar a instalação do poço e a construção de um poço, quando você apresenta o projeto pedindo essa autorização, ele vai consultar. E se tiver uma área de restrição, ele vai mandar essa consulta para a CETESB, que é o nosso órgão ambiental, né, a nossa companhia ambiental do Estado de São Paulo, para ela emitir parecer dizendo se pode ou se não pode. Na verdade, eu até acredito que o DAE já faça isso, independentemente dele saber ou não se tem área de restrição. Ele já manda, porque muitas vezes tem uma área, né, que a CETESB ainda está gerenciando junto com o seu proprietário, lá com o gerador da poluição, ainda ela está em andamento que não tem uma área de restrição estabelecida. Então, muitas vezes, ele tem que consultar a CETESB para ver se aquela área específica não tem algum problema antes dela virar área de restrição. Né? Então, tem uma conexão gigantesca e, assim, não precisa esperar um químico falar que seja contaminação ou não. Hoje a gente tem conhecimento, o próprio geólogo, né, hoje, com a experiência profissional, e por isso que eu falei até numa das respostas, a gente tem que bater cabeça mesmo, né? Com a nossa própria experiência, a gente foi aprendendo sobre isso. Né? A gente vai aprendendo sobre química, muito mais do que a gente estuda na universidade, a gente foi muito mais para a área da química orgânica, né? E não só isso, metais também, mas principalmente a química orgânica, para a gente poder atuar. Então, assim, pergunta pertinente e acredito que bem respondida. Né? Sim, é que a minha dúvida era mais no sentido de entender que aquele material é um contaminante. Por exemplo, a gente está tendo uma discussão, né, sobre o microplástico, e aí tem algumas questões, mas ainda não é uma discussão ampla. Então, a minha pergunta era mais no sentido de que se o hidrogeólogo também participa dessas discussões, de saber se aquilo é um contaminante. Sim. Aí a gente tem que fazer uma distinção entre o hidrogeólogo que trabalha com a parte de recurso hídrico e o hidrogeólogo que trabalha na parte de contaminação. Não só... Assim, eu não gosto muito desses títulos, mas vamos lá. A atuação do geólogo dentro do gerenciamento de áreas contaminadas não só tem a responsabilidade de descrever o solo, como também tem a responsabilidade de entender o fluxo da água subterrânea. E aí, é por isso que a hidrogeologia, nesse caso, é importante. E aí, não tem como dissociar isso. Né? Há muito tempo atrás, os hidrogeólogos da parte de recursos hídricos não tinham essa visão da contaminação, até porque também ninguém tinha muito essa visão. Mas hoje, muito provavelmente, tirando as empresas, né, de perfuração que não tem geólogo presente na obra, né, que só tem aquele geólogo que assina... Desculpa falar abertamente aqui, mas existe. Que só assina RT para instalar o poço, e tem muito geólogo fazendo isso. E ele não está presente lá no momento da perfuração de um poço, por exemplo, ele pode ser que, de repente, ele pegue um material contaminado, desconhecido, vamos dizer, naquele momento, e que ele instale um poço de captação, às vezes muito profundo, de 100, 200 metros, ou até, às vezes, mais, e ele carregue essa contaminação para o recurso hídrico. Então, assim, é de extrema importância que o hidrogeólogo esteja, mesmo aquele do recurso hídrico, dizendo entre água limpa e água suja, quer dizer, mesmo da água limpa, que ele tenha noção da possibilidade de ter contaminação, né, e de como ela vem. Na questão do microplástico, acho que a gente está ainda surfando nessa água muito superficialmente, né? E talvez, e aí eu estou falando assim com o pouco conhecimento hidrogeológico que eu tenho,
talvez as águas de consumo humano provenientes de água subterrânea demorem ainda para receber essa contribuição de microplásticos, exceto se nós estivermos tomando água do aquífero freático, né, o aquífero livre, né, o aquífero raso, tá? Se nós estivermos tomando água do raso, o que, se não me falha a memória também, é proibido por lei, aí nós corremos o risco de estar ingerindo microplásticos. Mas aqueles aquíferos, tipo Guarani, ou até alguns mais superficiais, mas que estão sendo explorados a 100, 200, 300 metros, tem uma recarga que ela é muito demorada para acontecer. Então, provavelmente, nós não estaremos consumindo microplásticos desse tipo de poço, tá? Mas é uma possibilidade? Concordo com você que é uma possibilidade que nós temos que estar atento para isso, tá? Obrigada. Acredito que a gente pode caminhar aqui para o encerramento. Como que a gente tem um ditado, né? Quando o negócio é bom, a gente acaba perdendo a referência da hora, né? Então, bom, queria agradecer aqui a presença de todos vocês, o pessoal da GeoJúnior, e queria agradecer também ao Márcio, tá fornecendo aqui uma experiência dele. Acredito que foi muito importante, boa parte dos nossos espectadores aqui estarem escutando um pouquinho do que você falou aqui. E fica aí de convite para vocês, caso se interessem nessa área, desbravar essa área, né, de geoambiental, um pouco mais de intrusão de vapores, entrar em contato com o Márcio para tirar possíveis dúvidas e acompanhar também os conteúdos aí da GeoInovações. Márcio, você quer fazer uma consideração final para a gente poder finalizar? Eu ia justamente falar isso, né? Eu estou hoje construindo toda essa coisa. Eu me preocupei por muitos anos, né, em ser um profissional, em adquirir conhecimento, adquirir experiência e tal. E mais recentemente eu comecei a me preocupar um pouco mais com as redes sociais, com levar meu conhecimento. Então, assim, eu estou construindo aos poucos no YouTube, né, agora com um pouco mais de frequência no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Mas, de qualquer maneira, é só vocês ou procurarem pelas redes sociais da GeoInovações, ou até o meu mesmo, né? Desculpa. O meu é Márcio Alberto, né? Meu LinkedIn é Márcio Alberto, se alguém procurar lá. Ou então procurar GeoInovações e vocês vão encontrar lá no LinkedIn. No Facebook, eu também estou como Márcio Alberto e também tenho da GeoInovações. E no Instagram, GeoInovações está como GeoInovações mesmo, e eu estou como GeoMR Alberto. Então, por qualquer um dos caminhos, ou então pelo meu telefone, que está aí na tela, também acho que é um caminho mais direto, né? E também na live que eu vou fazer, na aula que eu vou dar quinta-feira, sobre intrusão de vapores. E não, assim, eu não vou só falar de intrusão de vapores, né, daqui para frente, né? Intrusão de vapores é um dos assuntos que eu vou falar, mas essa aula vai ser especificamente de intrusão. Mas eu vou começar a trazer muitos outros assuntos aí de gerenciamento de áreas contaminadas para vocês, como parte até de uma satisfação pessoal, né, de poder transmitir conhecimento para as pessoas. Então, eu estou à disposição sempre, e quero agradecer mais uma vez a todos vocês, né, agradecer ao Lúcio, que fez essa conexão, né, com o Wilson, né, pela proximidade parentesca, a vocês da GeoJúnior, né, por abrirem esse espaço para eu vir aqui falar com vocês, a todo mundo que participou, todo mundo que fez pergunta, todo mundo que mandou seus comentários. Quem vai assistir depois vai ficar gravado, então vai ouvir o que eu estou falando, né? E eu vou pegar esse vídeo aqui, né, já com autorização de vocês, vou colocar também lá no meu canal do YouTube. Então, assim, fiquem à vontade, estou sempre aqui à disposição, o que vocês precisarem, telefone, redes sociais, vocês conseguem me encontrar muito facilmente, é só digitar Márcio Alberto
e põe áreas contaminadas para ficar até mais fácil, ou então põe geoinovações e aí vai aparecer facilmente para vocês entrarem em contato comigo. Então, boa noite e sucesso para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tenham uma boa semana a todos. Obrigado. Pode falar, eu já vou encerrar aqui. Já está terminado. Tudo certo. Ô, Manuela, se quiser fazer umas perguntas aí, por mais que ela tá com receio aí de perguntar algumas coisas. Não, é que eu achei que ia ficar muito fora a minha pergunta, mas ele já respondeu. Obrigada, viu? Opa, beleza. Mas se você tiver mais perguntas, pode responder. E também, se não quiser fazer agora, por causa do horário, eu estou aqui à disposição para a gente conversar, tá bom? Tá bom, obrigada. Fiquem à vontade, tá bom? O Márcio é bem aberto, então às vezes eu encho o saco dele lá. Alex e Manuela, se quiserem falar alguma coisa pro Márcio, agradecer e tal. Só agradecer aí pelo tempo aí que você deu pra gente. Esse tema aí é um tema que tá todo mundo correndo atrás, né, de cenário pós-pandemia aí, ainda mais na geologia, pra gente é muito bom. Muito obrigado aí, aprendi bastante. E também já me inscrevi na sua aula aí de quinta-feira, vou estar presente. Isso aí, bacana, legal. Eu vou me inscrever também. Queria agradecer, né, porque é muito importante pra gente quando a gente tem contato, assim, com profissionais da área, né. Eu acho que dentro da faculdade a gente não tem esse mundo, assim, tão aberto. Como você falou, o academicismo é importante, mas pra gente que não tá tão com vontade de ficar na academia, é muito importante esse contato com os profissionais, assim, então fica aqui o meu agradecimento. Tá bom? Eu acho que